Olá, meus amigos, sou Leandro Ferreira, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Plena. E como nós havíamos falado desde o início deste canal, que também iríamos fornecer, através dos nossos vídeos, lições da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, bem como subsídios para os professores da referida escola. Estamos nós aqui no nosso primeiro vídeo relacionado a isso. E já estamos no terceiro trimestre do ano de 2021. O ano já está findando e a lição que nós vamos estudar hoje é a lição do dia 3 de outubro de 2021. E foi bem oportuna a escolha do tema dessa lição, pois fala de um homem que, aproveitando ali as circunstâncias e a crise da época, ele se valeu disso para propagar o Evangelho de Cristo. Nós vamos estudar sobre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Este homem que foi exemplo para todos nós no tocante à missão de levar o Evangelho de Cristo. Muitos, às vezes, falam, que o apóstolo Paulo era um homem mau, que o apóstolo Paulo era um homem maldoso, enfim. Mas a verdade é que ele era, nós vamos aprender no decorrer da lição, é que ele era um homem zeloso, zeloso, estudioso. E, portanto, Deus o escolheu para pregar o Evangelho de Cristo aos gentios. E através da missão feita pelo apóstolo Paulo, estamos nós aqui hoje seguindo a Cristo e aprendendo as lições de vida deste homem. A primeira lição fala sobre o mundo do apóstolo Paulo, no tocante ao contexto cultural, político e religioso. Então vamos lá, a nossa lição. Como eu já disse, o título da nossa lição é O Mundo do Apóstolo Paulo. O texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 9, versículo de número 15, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, este texto refere-se à palavra dita ao profeta Ananias, dita pelo Senhor ao profeta Ananias, para que o profeta fosse até a rua chamada direita, onde encontrava-se o apóstolo Paulo, após o apóstolo Paulo ter tido um encontro com o Senhor e ter vindo a cair ao solo. Não sabemos de onde ele caiu, mas certo é que caiu. Deste encontro, o apóstolo Paulo ele ficou cego, e então o Senhor deu uma palavra ao profeta Ananias para que fosse de encontro ao apóstolo Paulo e fizesse ali por ele uma oração. No momento em que foi feita a oração, 2 escamas caiu dos olhos do apóstolo Paulo, e nós entendemos que ali o apóstolo Paulo passou a enxergar o mundo de uma maneira diferente, deixando de ser zeloso às leis, conforme entendia os fariseus, para ser um propagador do Evangelho de Cristo. E neste textuário também nós entendemos nós vemos a amplitude do ministério do apóstolo Paulo, quando diz que este levaria a palavra do Senhor aos gentios, ou seja, todos os não-judeus, levaria aos reis da terra e também levaria esta palavra aos filhos de Israel. E assim aconteceu. O apóstolo Paulo, nas suas diversas ocasiões, ele levou a palavra do Senhor. Dada a cada circunstância, a cada peculiaridade, ele levou a palavra do Senhor diante dessas pessoas, a soldados, a reis, aos filhos de Israel, que foram dispersos em razão da diáspora, filhos de Israel que estavam espalhados por todo o mundo. E o apóstolo Paulo levou a palavra do Senhor a estes homens. Então nós vemos aqui quão importante, dá para ter uma noção quão importante
foi o ministério deste homem e ainda é para os nossos dias. A verdade prática diz assim: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então o apóstolo Paulo, de tudo o que aconteceu com ele, todas as circunstâncias que ele enfrentou, desde o seu nascimento até a sua formação, né, e até o encontro que ele teve com o Senhor, foram circunstâncias utilizadas e validadas por Deus para que viesse serem usadas em um propósito maior, pela soberana vontade de Deus. Deus é soberano. Não cabe a nós contestar as suas decisões, as suas ações, e nós entendemos que ao final de cada ação divina, independente das circunstâncias, ao final de cada ação divina, nós entendemos que a vontade de Deus, como diz a própria palavra, ela é sempre boa, perfeita e agradável. A você, professor, fique atento aos objetivos da nossa lição, os objetivos a serem alcançados na nossa lição, porque eles nortearão a sua aula aí para a sua classe. O objetivo geral diz assim: saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Objetivos específicos são 3. Assim, apresentar o mundo de Paulo ao Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Então fique atento a esses objetivos, porque eles são muito importantes para nortear, para que você venha conduzir a sua aula ali e que os alunos possam ter uma boa absorção do sentido principal da nossa lição. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 26, versículo 1 ao 7, que diz assim: Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então, Paulo, estendendo a sua mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, a qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele expõe as suas razões de defesa diante do rei Agripa. E ele fala pelo que ele está sendo julgado. Primeiro ele evoca ao rei, né? Melhor dizendo, ele chama o rei. O próprio rei conhece a cultura dos irmãos de Paulo, dos judeus. Sabe como é a vivência dos irmãos de Paulo e dos judeus. Ou seja, os judeus. Então ele chama o rei e fala ao rei: você conhece a cultura e sabe a minha reputação, vocês conhecem, já ouviram falar de mim, e vocês conhecem, o rei certamente já havia mandado buscar o passado de Paulo, saber quem era Paulo ali diante daquele julgamento. Então o rei, tendo conhecimento dessas coisas, sabia que Paulo estava ali sendo julgado em vão, digamos assim, sendo julgado de maneira inocente, né? Paulo tenta despertar isso no rei Agripa.
E Paulo fala sobre a sua vida pretérita, de como ele viveu, de que conforme a mais severa seita do seu povo, ou seja, os fariseus, aqueles que conheciam a Bíblia de maneira muito, a Bíblia dos judeus, né, conhecia a Torá e os profetas de maneira muito detalhada, que conforme essa própria seita, Paulo viveu, né, ele viveu conforme os fariseus. Que ele também, ele fala sobre que os judeus têm uma esperança, que as 12 tribos de Israel têm uma esperança, e que Paulo fala que por causa desta esperança, ou seja, o Messias, ou seja, Jesus Cristo, por causa desta esperança, Paulo está sendo julgado. Ou seja, um julgamento que ele não tinha fim, um julgamento que ele não tinha finalidade, percebia-se claramente que era algo talvez com uma dose de interesse político, ou talvez por interesse da vaidade dos líderes judeus, o apóstolo Paulo estava sendo levado em julgamento. Então vamos à introdução da nossa aula para nós compreendermos melhor as decisões do apóstolo Paulo, o seu comportamento. Nós devemos compreender também o mundo em que o apóstolo Paulo vivia, quais os contextos que o apóstolo Paulo, em quais contextos, melhor dizendo, o apóstolo Paulo estava presente. O primeiro que nós vamos abordar é o contexto político, ou contexto geopolítico, em que o apóstolo Paulo estava inserido. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo, a sua origem, né, a sua cronologia, ele é nascido em Tarse, né, Tarse na região da Cilícia, na Ásia Menor, é uma importante cidade, e na sua pré-adolescência, na sua infância, ele foi trazido para Jerusalém, e lá ele teve a sua formação aos pés de Gamaliel, algo que nós vamos falar mais adiante. Então não se sabe ao certo o ano em que o apóstolo Paulo ele nasceu. O nome, e aqui nós vamos fazer uma breve menção de um erro muito recorrente entre nós. Às vezes nós entendemos, muitas pessoas já falaram, que o apóstolo, que Saulo foi transformado no apóstolo Paulo. Não, Paulo não teve o seu nome mudado. Saulo era o seu nome hebraico e deriva do nome de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e ambos, tanto Saulo quanto Saul, são pertencentes à tribo de Benjamim. Então fica essa breve menção, mas nós vamos falar sobre isso no decorrer deste trimestre. E Paulo era o nome romano deste homem. Estima-se, diz que não havia uma data exata onde ele nasceu, mas estima-se que ele tenha nascido por volta do ano 5 antes de Cristo. E que provavelmente quando Cristo foi crucificado ele tinha ali por volta dos 35 a 36 anos, mas somente especulação. No tocante à geografia do mundo do apóstolo Paulo, ele estava vivendo no Império Romano. O Império ele tem por uma característica a expansão contínua, né? A expansão contínua, e isso favoreceu a expansão do Evangelho. Nesta época, conforme a palavra, era a plenitude dos tempos, né? Era o fim. Ali era o tempo chamado a plenitude dos tempos. O que seria essa plenitude dos tempos? O mundo antes do apóstolo Paulo e antes de Cristo já havia vivido o domínio de 5 impérios: o egípcio, babilônico, medo-persa, grego e romano. E cada um desses impérios ele deixou um legado para a humanidade. O Império Egípcio deixou um legado científico, bem como também na engenharia. Muitos dos conhecimentos médicos, científicos, médicos e da engenharia têm a sua origem no Império Egípcio. Os babilônicos deixaram um legado místico,
né, muito do misticismo que ainda se tem acerca dos astros, acerca de adoração a objetos, amuletos, tem a sua raiz no Império Babilônico. Os medo-persas deixaram um império, um legado ético. Nós vemos que quando Daniel ele foi criado ali uma circunstância para que Daniel fosse pego contrariando o rei, os assessores do rei disseram para que o rei criasse um edito o qual não pudesse revogar, ou seja, a palavra, o legado da palavra, o legado ético, em que a palavra não tornaria atrás, não voltar atrás na palavra. E vemos, por seguinte, temos o Império Grego, que deixou um legado filosófico. Então hoje tudo que se tem de filosofia tem a sua origem, tem o seu embasamento na filosofia grega. E por fim o Império Romano, que deixou um legado bélico para a humanidade. Roma, que teve o maior exército de todos os tempos, deixou excelentes estratégias militares. As legiões do exército romano, eles foram espalhados por várias partes do Império Romano. Nós vemos hoje o fato de espalhar essas legiões era uma maneira de manter o controle daquela região. Nós vemos hoje que alguns países fazem isso, deixam destacamentos ou frotas espalhados pelo globo terrestre a fim de estar sempre atento ao que acontece ali. Então são legados que esses impérios deixaram para a humanidade. E como eu disse, que uma característica do império é estar sempre em expansão, Roma construiu muitas estradas, cerca de 300 mil quilômetros de estradas. Desses 300 mil, 90 mil tinham excelentes condições de trafegabilidade. Então, essas estradas, bem como também a expansão marítima, navios, favoreceu que muitos, dentre eles o principal, o apóstolo Paulo, fosse por diversas regiões para espalhar, para pregar as boas novas de Cristo. Para se ter uma ideia, hoje a maior malha viária do Brasil está no estado de Minas Gerais e tem cerca de 272 mil quilômetros. Roma tinha 300 mil quilômetros de estradas. Daqui também surge um ditado, falar somente a título de curiosidade, um ditado muito comum que diz que todos os caminhos levam a Roma, porque de fato, naquela época, todas as estradas, de alguma maneira, elas faziam com que chegassem a Roma. Então esse foi o contexto geográfico em que o apóstolo Paulo estava inserido e que favoreceu para que ele fosse um missionário, favoreceu as condições missionárias do apóstolo Paulo. Paulo, nós vemos no texto áureo, que ele foi chamado para pregar para os reis, para os gentios e para os filhos de Israel. Mas o seu ministério, ele teve maior notoriedade para os gentios. O apóstolo Paulo, ele pregou em diversas nações. Nas suas viagens missionárias, passavam por muitas cidades, e na maioria dessas cidades, Paulo deixava uma igreja implantada ali. Ele conseguia, no tempo que estava ali, formar pessoas para cuidar desta igreja, e ele prosseguia então no seu intento, na sua missão, que era espalhar as boas novas de Cristo e implantar igrejas por onde ele passava. O ministério apostólico de Paulo, ele era integral, e não somente integral no sentido do evangelho todo, para o homem todo, mas também o evangelho para todos os homens. Esse também, inclusive, é uma razão de existir deste canal, que eu entendo que o evangelho, ele é o evangelho todo, pleno, para o homem todo, para todos os homens. Daqui nós vemos a integralidade do evangelho de Cristo personificado nas atitudes do apóstolo Paulo. Enquanto os demais apóstolos, Pedro, Tiago, João,
eles se preocuparam em evangelizar os judeus, Paulo despertou-se para evangelizar os gentios. Na verdade, quem evangelizaria o restante do mundo seria de fato os judeus, mas como diz a palavra que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam, então este evangelho então foi dado a outros, né? Foi dado a nós, e hoje nós estamos aqui na incumbência de levar o evangelho de Cristo a todos os homens. Então este era o contexto do apóstolo Paulo, o contexto geopolítico em que o apóstolo Paulo estava inserido. O ponto 2 vem falar para nós, no seu primeiro parágrafo, fala sobre o mundo cultural do apóstolo Paulo. E o parágrafo 1 fala sobre o grego como a língua mundial daqueles dias. Para o povo judaico, o hebraico e o aramaico eram as línguas nativas. E embora toda aquela região ela estivesse ainda sob o domínio do Império Romano, o grego ainda era a língua dominante, era a língua mundial daquela época, porque há pouco tempo, né, algumas décadas atrás, o império dominante ainda era o Império Grego. Então, esse grego era conhecido como grego koiné, que significa o grego comum. Seria como o inglês dos nossos dias, seria o idioma básico para circular ali entre as nações. Vale destacar algo muito interessante, que o grego ele era tão assim influente, né? Era um idioma tão básico, que os evangelhos foram escritos, melhor dizendo, todo o Novo Testamento foi escrito no grego, né? E só posteriormente foi traduzido para outros idiomas. Vale destacar aqui também a figura, a presença e a importância da Septuaginta, que foram judeus eruditos escolhidos pelo imperador grego para traduzir a Bíblia judaica do hebraico para o grego. Então nós vemos a importância e a influência desse idioma. O apóstolo Paulo, como ele foi nascido em Tarse, e ele foi levado ainda ali na adolescência, na infância ou adolescência, para Jerusalém pelo seu pai, ele dominava esses idiomas. Ele dominava o grego, dominava também o hebraico e o aramaico. Foi o que possibilitou a ele a comunicação plena ali por onde quer que ele passava. Daí a importância, né? Nós vemos tantas pessoas hoje, cristãos, que têm uma vocação e que se dispõem, né? Fala que tem o desejo da realização, de realizar missões transculturais, mas por vezes não se atentam a esse detalhe do idioma. E nós vemos outro crescente aí, que é o mandarim, que também está tendo a sua importância no contexto atual, no mundo atual, e vale aqui aos aspirantes, a missionários, a todos nós, despertarmos para abranger o nosso conhecimento aí, a buscar a aprendizagem de um novo idioma, para facilitar a nossa situação no mundo, para nós situarmos melhor no contexto moderno, no contexto pós-moderno, melhor dizendo, bem como favorecer a expansão do Evangelho de Cristo. No parágrafo 2 fala sobre o mundo cultural do apóstolo Paulo. Fala que o Império Romano ele respeitava a liberdade religiosa. Ele respeitava a liberdade religiosa, até porque a religião, a crença, a fé, né, a convicção de fé, ela é algo muito importante. E pela convicção de fé, muitos estão dispostos a entregar até a sua própria vida. Nós vemos algumas religiões aí mais, digamos, fanáticas, né? Elas até matam pelo nome da religião, algo que ao cristão é abominável, né? Matar. Nós fomos orientados por Cristo,
né, até entregar a nossa própria vida em prol do Evangelho de Cristo. Então, por Cristo, pela fé em Cristo, nós somos capazes de entregar a nossa própria vida. Então, o Império Romano ele tinha essa consciência de que a fé, de não mexer na fé dos seus dominados, para que isso não viesse gerar ou favorecer uma revolta dentro do império. E nós vemos outras nações que também, na região da Ásia Menor, que adoravam, que tinha a sua adoração a outros deuses. Nós vemos a questão de Colossos e Corintos, que adoravam Diana, Artemis, era comum. E o próprio Império Romano também, ele era politeísta, então ele tinha ele permitia essa liberdade religiosa, desde que também os seus deuses não fossem afrontados. Então tinha ali um pacto de amizade no tocante à religião, à liberdade religiosa dentro do Império Romano. E isso favoreceu a expansão do Evangelho de Cristo. Posteriormente, o Evangelho de Cristo ele começou a chamar demais a atenção do Império Romano, mas isso é anos, décadas à frente, por causa da sua rápida expansão e por causa da transformação que o cristianismo, que o Evangelho de Cristo levava às nações e levavam às pessoas. Em relação à influência filosófica, dentro ainda do contexto cultural, a filosofia grega ela ainda era muito presente, né? Bem com a língua, bem como a filosofia grega, o pensamento grego era muito presente. De certa forma, isso também favoreceu o Evangelho de Cristo. Nós sabemos que a filosofia ela não responde nada. A filosofia não responde. Pelo contrário, ela questiona muitas coisas. E ao contrário disso, o Evangelho de Cristo ele traz resposta. Então, a filosofia grega ela acabou favorecendo a propagação do Evangelho de Cristo. O interessante é que também, dentro do contexto grego, nós vemos Paulo no Areópago, ele expondo, tendo a oportunidade de expor ali a sua fala, o seu pensamento, ele pregou o Evangelho de Cristo. E ali pessoas vinham de todas as partes do mundo para estudar a filosofia grega, e isso favoreceu, quem sabe ali, muitos dos ouvintes de Paulo ouviram aquela palavra e foram para as suas terras, voltaram para as suas terras, conhecendo, ouvindo falar do Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero destacar que a soberania bíblica, a soberania da palavra de Deus, ela está acima da filosofia, né? A Bíblia é superior à filosofia. Só deixo esse destaque aqui, e importante até para muitos de nossos jovens que hoje estão no campo acadêmico e por vezes podem vir a ser influenciados ou questionados ou contraditados ali em alguma ocasião, e é bom que os nossos jovens tenham essa convicção de que a palavra de Deus, de que a Bíblia é superior à filosofia. No terceiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre o mundo religioso do apóstolo Paulo. Paulo, ele se declara judeu. Em Atos capítulo 22, versículo 3, quando Paulo ele está diante dos judeus para ser interrogado ou julgado, ele se declara judeu. Até então, nós devemos entender a diferença entre hebreu e judeu. Hebreu é um povo, judeu é um religioso. Então Paulo se declara da religião judaica. Até então, o cristianismo, enquanto religião, não havia se consolidado. O que Paulo fazia era levar as boas novas dos reis
aliás, do rei dos judeus, que era Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. Somente depois de alguns anos, algumas décadas, quando a incompatibilidade foi de fato constatada, é que então surgiu a religião cristã. É um texto em Atos que fala que pela primeira vez ali pessoas foram chamadas de cristãos, mas então ainda não era uma religião, era as boas novas do rei dos judeus, que é Cristo Jesus. Então Paulo, ele se declara judeu, no tocante à religião e continua pregando o Evangelho de Cristo. Ele foi ensinado na fé judaica, nascido em Tarso, como nós falamos, Tarso da Cilícia. Ele foi levado pelo seu pai, que era um fariseu zeloso. O pai do apóstolo Paulo era um fariseu zeloso e foi levado para ser ensinado na sinagoga aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele tem o meu respeito, porque em certa ocasião, quando os judeus estavam eufóricos para perseguir a nova seita, os adeptos à nova seita cristã, o apóstolo Gamaliel, o rabino Gamaliel, ele disse: olha, calma, eu já vi movimentos como este. E se o movimento não tiver fundamento, com o tempo ele vai acabar, não precisa nós nos preocuparmos. Então, Gamaliel tem o meu respeito por isso. E o apóstolo Paulo, ensinado por Gamaliel, quando ele estava perseguindo os cristãos, ele não fazia isso porque ele era uma pessoa má. Não, pelo contrário, ele foi ensinado como fariseu a ser zeloso, a cuidar da palavra. Então, mas somente após ele ter um encontro com Cristo, que então ele passa a pregar o Evangelho de Cristo, e nós vemos que ele tem o mesmo zelo também ao pregar o Evangelho de Cristo. Nós vemos aqui de que nós falamos que ele foi criado ali na religião judaica. Em Filipenses ele fala aos irmãos de Filipos que ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme a tradição dos judeus, que ele valorizava a genealogia. A genealogia é algo valorizado entre os judeus, então ele faz questão de destacar que ele é hebreu de hebreu, ou seja, a sua ascendência é de judeus legítimos da tribo de Benjamim. Então ele destaca isso, ele reforça isso quando vai pregar o Evangelho para reafirmar a sua autoridade enquanto filho de Abraão. Nós vemos também que o apóstolo Paulo, ele demonstra ter conhecimento da Torá, que ele conhecia a lei, conhecia a Torá muito detalhadamente. Ele reforça mais uma vez nesse capítulo 2, o comentarista traz para nós que ele reforça mais uma vez que ele foi ensinado aos pés do rabino Gamaliel, e certamente diante dos judeus isso tinha um peso, isso tinha a sua importância. Então ele faz questão de reforçar todo o seu arcabouço da religião judaica para dar-lhe autoridade diante dos judeus ao pregar o Evangelho de Cristo. E o mundo, né? O 3º parágrafo fala que o mundo foi o palco para a pregação do Evangelho de Cristo pelo apóstolo Paulo. E nas suas viagens missionárias, inicialmente ali dentre o povo judeu, ele pregou a palavra, ele anunciou a salvação, e posteriormente ele andou e abriu igrejas na Galácia, em Acaia, na Ásia Menor. Por onde o apóstolo Paulo passou, ele abriu igrejas, e essas igrejas, numa reação em cadeia, foram multiplicando o Evangelho de Cristo e se propagou por todo o globo terrestre. E hoje, com a graça de Deus,
aqui estamos nós. Então essa é a vida do apóstolo Paulo, esse era um mundo religioso em que o apóstolo Paulo estava inserido e a presença do Espírito Santo de Deus foi notória ali na vida do apóstolo Paulo, confirmando com sinais e conversões o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Caminhando para a nossa conclusão, a cultura geral que o apóstolo Paulo adquiriu no decorrer da sua vida, ele foi muito importante para a pregação do evangelho. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para anunciar o evangelho aos gentios, anunciar o evangelho ao mundo. Para isso, o próprio Deus cuidou da formação, assim eu acredito, o próprio Deus cuidou da formação do apóstolo Paulo. Né? Cada detalhe, cada circunstância foi preparando ele para anunciar o evangelho de Cristo. E aqui eu vejo uma semelhança com a vida de Moisés, que Moisés também foi escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Deus do Egito. Para isso, Deus cuidou de cada circunstância da formação de Moisés. E aqui, juntando a vida desses dois homens, eu faço menção lá no início, na nossa verdade prática, em que Deus, de acordo com a sua soberana vontade, usa das circunstâncias para realizar o seu querer. Então, meus queridos, o legado do apóstolo Paulo é exemplar. Né? Abaixo de Cristo, né, Paulo é a pessoa mais importante da fé cristã, porque este homem zelou da palavra, ele abnegou, ele abriu mão de conforto, ele abriu mão de títulos, de posição, ele pregou o evangelho a reis, pregou o evangelho a pessoas pobres, pregou o evangelho aos soldados, até mesmo as prisões que o apóstolo Paulo ele enfrentou foi para a propagação do evangelho. Né? Nós sabemos que a segurança pública e a segurança nacional era basicamente feita pelos soldados, não havia essa diferenciação. Bem como também a função que hoje é feita pelos agentes penitenciários eram feitas naquela época por soldados romanos. E dentro do exército romano havia uma rotatividade entre as legiões. Ora eles estavam numa parte, ora estavam na outra parte. E aqueles soldados que estavam ali fazendo a guarda de Paulo, a condução de Paulo naquela prisão, em outro momento aqueles soldados estariam em outra localidade do globo terrestre. Ele seria destacado para uma outra região. E ao ser destacado, ele também tinha a possibilidade de levar consigo o evangelho de Cristo. O próprio Paulo diz que, sendo preso, ele teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana. Então, meus amados, não desprezemos as circunstâncias, valorizemos a nossa formação e usemos tudo isso para a propagação do evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe. Esta foi a aula de hoje e eu espero você aqui semana que vem para juntos nós aprendermos mais sobre a vida deste homem que deixou um imenso legado, um imenso e valoroso legado para nós cristãos do século XXI. Que Deus te abençoe e fique com Deus.